E aí você consegue entender que tudo que aconteceu foi porque eu causei. Eu comi e engordei e me tornei uma pessoa obesa. Mas aí a virada de chave é eu também decidi que eu queria mudar essa história. E às vezes a gente coloca tanta coisa, a gente deixa as nossas emoções, os nossos eus internos nos dominar. Então, assim, eu consigo controlar coisas com a minha mente. Eu consigo controlar o que eu quero sentir e o que eu não quero. Porque nós precisamos entender isso. Que é sobre a gente, é sobre o que eu quero para minha vida. Eu decidi que eu não queria ser uma pessoa obesa. Eu decidi que eu não queria ser mais uma hóspede, uma visitante na minha casa que via o meu filho só nos finais de semana, que era muito difícil para mim. E eu e meu esposo já tínhamos conversado, já tínhamos acertado que quando meu filho fizesse 7 anos, eu não iria mais trabalhar fora. Porque, afinal de contas, nós tínhamos o filho, né? Por mais que tínhamos nossa rede de apoio, como a minha sogra, minha irmã, alguns parentes que cuidavam, ajudavam, nos auxiliava, né, nesse quesito, o filho era nosso, então era uma obrigação nossa, né? E aí eu decidi que eu iria empreender. E aí eu, conversando com uma amiga, a gente descobriu sobre unhas em gel. Foi quando teve o boom aqui no estado das unhas, dos alongamentos em fibra de vidro. Eu lembro que a primeira pessoa que que eu tive acesso foi Letícia Gama. E aí eu comecei a pesquisar, ela começou a pesquisar sobre boa, mas eu decidi ser muito boa. E eu comecei a treinar. Fiquei 1 ano treinando, cobrando R$50 pelos meus atendimentos. E aí eu cheguei no Instagram quando isso aqui era mato. Então eu trabalhava com o Facebook. Quando o Instagram foi lançado, nós fizemos um textinho e a gente ia de perfil em perfil. Ei, tudo bem? Eu sou a Cris. Eu gostaria de convidá-la para conhecer o meu trabalho. Ei, tudo bem? Eu sou a Cris. Nananana. E aí as pessoas começaram a me conhecer, porque eu comecei a trabalhar com o método de naturalidade, que é o método que eu me apaixonei, que eu trabalho hoje, é o meu carro-chefe. Então, assim, era algo que eu gostava de fazer, aprendi a fazer com maestria e decidi que aquilo ali ia ser o meu alvo. Eu fixei e falei: Ei, eu sou Cris Mello e esse é o Diário de uma Empreendedora. Eu vim contar uma história para você. A história é sobre alguém que batalhou muito, que ainda batalha, mas que talvez você se identifique com ela, talvez você se identifique com a Cris que eu era antes, talvez você esteja na fase que a Cris esteve há anos atrás, e talvez você se identifique com a fase que eu esteja agora também. Eu sou mãe de um rapaz, de um menino. Eu comecei a empreender há um pouco mais de 10 anos. 10 anos, na verdade, eu acredito que seja. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu vivi meus altos e baixos, já fui obesa, tive obesidade de 1º grau e eu dei a volta por cima. Eu era uma pessoa sedentária e eu decidi mudar a minha história. Até porque, quando meu filho fez 4 meses, eu tive que voltar a trabalhar. E na CLT você já sabe como é que é, né? Ser mãe é muito complicado, é muito difícil você renunciar coisas, né? E aí, quando meu filho tinha 7 anos, eu decidi que eu iria deixar a CLT para poder cuidar do meu filho. Afinal de contas, 7 anos se passaram e eu fui mãe só após os 7 anos dele. Então eu falo que eu fui mãe, sou mãe há 10 anos, né? Então eu perdi muita coisa, eu perdi o meu filho andar, eu perdi o meu filho falar. Então são dores que eu tenho, que talvez você tenha também. E é muito difícil a gente
reconstruir, não é reconstruir, porque a gente não consegue reconstruir uma memória que a gente não tem. São memórias perdidas que eu não terei do meu filho quando ele começou a andar, quando ele começou a falar. Então, talvez isso seja o que você está passando ou o que você já passou, então você consiga me entender. E aí eu tive uma fase que eu engordei muito, né? Nesse meio tempo eu engordei muito. Então eu não conseguia correr atrás dele, eu não conseguia brincar com ele, eu tinha minhas limitações. E eu decidi que aquela vida não era para mim. Aquilo era algo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não posso de maneira alguma destruir algo que o Senhor me concedeu para cuidar. A minha vida, o meu corpo não é meu, então eu não tenho direito de estragar algo que o Senhor me concedeu, entenderam? Ei, eu sou Cris Mello e esse é o Diário de uma Empreendedora. Eu vim contar uma história para você. A história é sobre alguém que batalhou muito, que ainda batalha, mas que talvez você se identifique com ela, talvez você se identifique com a Cris que eu era antes, talvez você esteja na fase que a Cris esteve há anos atrás, e talvez você se identifique com a fase que eu esteja agora também. Eu sou mãe de um rapaz, de um menino. Eu comecei a empreender há um pouco mais de 10 anos. 10 anos, na verdade, eu acredito que seja. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu vivi meus altos e baixos, já fui obesa, tive obesidade de 1º grau e eu dei a volta por cima. Eu era uma pessoa sedentária e eu decidi mudar a minha história. Até porque, quando meu filho fez 4 meses, eu tive que voltar a trabalhar. E na CLT você já sabe como é que é, né? Ser mãe é muito complicado, é muito difícil você renunciar coisas, né? E aí, quando meu filho tinha 7 anos, eu decidi que eu iria deixar a CLT para poder cuidar do meu filho. Afinal de contas, 7 anos se passaram e eu fui mãe só após os 7 anos dele. Então eu falo que eu fui mãe, sou mãe há 10 anos, né? Então eu perdi muita coisa, eu perdi o meu filho andar, eu perdi o meu filho falar. Então são dores que eu tenho, que talvez você tenha também. E é muito difícil a gente reconstruir, não é reconstruir, porque a gente não consegue reconstruir uma memória que a gente não tem. São memórias perdidas que eu não terei do meu filho quando ele começou a andar, quando ele começou a falar. Então, talvez isso seja o que você está passando ou o que você já passou, então você consiga me entender. E aí eu tive uma fase que eu engordei muito, né? Nesse meio tempo eu engordei muito. Então eu não conseguia correr atrás dele, eu não conseguia brincar com ele, eu tinha minhas limitações. E eu decidi que aquela vida não era para mim. Aquilo era algo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não posso de maneira alguma destruir algo que o Senhor me concedeu para cuidar. A minha vida, o meu corpo não é meu, então eu não tenho direito de estragar algo que o Senhor me concedeu, entenderam? Eu decidi que eu ia fazer diferente porque eu sempre escutava o tempo inteiro. Porque você começa e não termina, começa e não termina. Então eu me aprofundei. Eu comecei a estudar, eu comecei a querer saber sobre o assunto, como que funcionava. Passei 1 ano treinando. E meu esposo, ele trabalha, ele é gesseiro. E sobre estética, esteticamente falando, tanto que minha casa, meu estúdio, foi todo planejado por ele. Ele é muito bom visualmente. Com visagismo, ele é muito bom. E, inclusive, foi ele que me ensinou a fazer o acabamento na parte de baixo da unha, para deixar ela o mais fina possível, com a ilusão de ótica. Foi meu esposo que me ensinou. Então, assim,
nós unimos força para que eu pudesse me tornar quem eu sou. E aí eu aprendi na marra, sem ter social media, sem ter script, sem ter uma mentoria, sem ter nada disso, qual era o que as pessoas procuravam, o que elas queriam. Eu entendi que o meu produto era bom, que eu sabia fazer o meu produto, mas eu precisava aprender a vender. Eu tinha que ter um método, algo que me fizesse vender o meu produto. E aí eu entendi que as pessoas gostam de status, as pessoas gostam do que é bom, as pessoas compram o seu barulho mesmo. Então eu decidi que eu ia me tornar o objeto de desejo delas. E eu me tornei Cris Mello, o objeto de desejos na naturalidade no mundo das unhas. Porque não adiantava eu imitar ninguém, não adiantava eu tentar forjar algo que eu não sou. Porque as pessoas gostam de mim, gostam até hoje pelo que eu sou, pela minha essência. Então eu entendi como funcionava o game e aí eu fui pra cima. E aí eu comecei a me vender. E eu fui fazer um curso com a Sirlene Lopes do Rio, minha diva maravilhosa. Ela me ensinou muito. E uma das coisas que eu tenho dificuldade até hoje é copiar. Eu não consigo copiar. Se minha cliente traz algo para mim, eu tenho dificuldade. Eu não consigo fazer igual. Eu não vou fazer igual. Me traz as cores, me fala a cor que você quer, me fala o que você quer que eu vou. Eu sou muito criativa. Olha, eu sou muito criativa, então eu não consigo copiar. E assim, eu não é nem sobre plagiar trabalho dos outros, é porque é a minha identidade. A pessoa bateu o olho e fala assim: essa unha quem fez foi a Cris. Isso é você vender o seu trabalho. Isso é você aprender a se vender. Não é errado você copiar, mas a impressão que fica dois Instagrams: o Instagram da Cris e o Instagram da fulana, o Instagram da fulana e o Instagram da ciclana. Então assim, qual a diferença? Se você só faz o trabalho que aquela fulana faz, a coleguinha só imita, é só um copia e cola, ela faz vermelho, você faz vermelho, ela faz azul, você faz azul. Então eu aprendi a ir pelo lado mais difícil, que era não conseguia. E a Sirlene falava sobre isso, que não é sobre, é você usar a sua criatividade para mostrar para o seu cliente que ela veio até você porque você é o objeto de desejo dela. Então quando eu peguei essa sacada, eu falei: agora o game virou. Agora eu vou atrás, agora eu vou conseguir virar esse jogo e trazer as clientes para mim. Foi assim que eu me tornei a queridinha das unhas em gel. Decidi fazer diferente de tudo que eu já estava acostumada, né, a ouvir. Falei: não, eu vou dar certo, isso vai dar certo. E eu comecei a treinar. Meu esposo, ele é gesseiro, então ele tem uma visão muito, muito surreal, assim, de visagismo, de decoração. Ele trabalha decorando casas, então ele é muito bom no que ele faz. E aí ele me ajudou, que eu via a unha, não conseguia chegar a dar um acabamento do jeito que eu queria. Ele falou: você está posicionando a broca errada, posiciona ela dessa forma, você vai lixar ela aqui, nessa parte, para você não tirar o gel daqui. Eu fiz, deu certo. Aí pronto. Aí deslanchou. Aí começou a sair do papel um método que aí já era totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Olá, mundo! Cheguei, hein? Para desejar uma excelente quinta-feira para todas nós. Que o Papai do Céu abençoe a nossa quinta-feira. Prosperidade, paz e muita saúde. O ano era 2015 e eu tinha, juntamente com uma amiga, tentando pesquisar algo sobre... era aquele boom, aquele burburinho aqui no estado com as unhas de fibra de vidro. E aí decidimos nos aventurar e ir fazer. Ela fez com a Letícia Gama, que era a mais famosa na época. E depois descobrimos outras profissionais, inclusive uma delas eu decidi fazer o meu primeiro curso. Me frustrei, porque não foi o que eu queria, não foi da forma que eu queria. Então eu decidi que eu ia estudar sobre o assunto e eu ia ser boa no que eu estava me propondo a aprender.
E alguns de vocês já devem ter escutado isso, e eu sempre escutei do meu pai que eu sempre começava algo e não terminava. E isso era um gatilho para mim. Então eu agarrei com todas as minhas forças essa oportunidade. O ano era 2015 e eu tinha, juntamente com uma amiga, tentando pesquisar algo sobre. Era aquele boom, aquele burburinho aqui no estado com as unhas de fibra de vidro. E aí decidimos nos aventurar e ir fazer. Ela fez com a Letícia Gama, que era a mais famosa na época. E depois descobrimos outras profissionais, inclusive uma delas eu decidi fazer o meu primeiro curso. Me frustrei, porque não foi o que eu queria, não foi da forma que eu queria. Então eu decidi que eu ia estudar sobre o assunto e eu ia ser boa no que eu estava me propondo a aprender. E alguns de vocês já devem ter escutado isso, e eu sempre escutei do meu pai que eu sempre começava algo e não terminava. E isso era um gatilho para mim. Então eu agarrei com todas as minhas forças essa oportunidade. E aí você consegue entender que tudo que aconteceu foi porque eu causei. Eu comi e engordei e me tornei uma pessoa obesa. Mas aí a virada de chave eu também decidi que eu queria mudar essa história. E às vezes a gente coloca tanta coisa, a gente deixa as nossas emoções, os nossos eus internos nos dominar. Então assim, eu consigo controlar coisas com a minha mente. Eu consigo controlar o que eu quero sentir e o que eu não quero. Porque nós precisamos entender isso. Que é sobre a gente, é sobre o que eu quero para minha vida. Eu decidi que eu não queria ser uma pessoa obesa. Eu decidi que eu não queria ser mais uma hóspede, uma visitante na minha casa que via o meu filho só nos finais de semana, que era muito difícil para mim. E eu e meu esposo já tínhamos conversado, já tínhamos acertado que quando meu filho fizesse 7 anos, eu não iria mais trabalhar fora. Porque, afinal de contas, nós tínhamos o filho, né? Por mais que tínhamos nossa rede de apoio, como a minha sogra, minha irmã, alguns parentes que cuidavam, ajudavam, nos auxiliavam, né, nesse quesito, o filho era nosso. Então era uma obrigação nossa, né? E aí eu decidi que eu iria empreender. E aí eu, conversando com uma amiga, a gente descobriu sobre unhas em gel. Foi quando teve o boom aqui no estado das unhas, dos alongamentos em fibra de vidro. Eu lembro que a primeira pessoa que que eu tive acesso foi Letícia Gama. E aí eu comecei a pesquisar, ela começou a pesquisar sobre. E eu e meu esposo já tínhamos conversado, já tínhamos acertado que quando meu filho fizesse 7 anos, eu não iria mais trabalhar fora. Porque, afinal de contas, nós tínhamos o filho, né? Por mais que tínhamos nossa rede de apoio, como a minha sogra, minha irmã, alguns parentes que cuidavam, ajudavam, nos auxiliavam, né, nesse quesito, o filho era nosso. Então era uma obrigação nossa, né? E aí eu decidi que eu iria empreender. E aí eu, conversando com uma amiga, a gente descobriu sobre unhas em gel. Foi quando teve o boom aqui no estado das unhas, dos alongamentos em fibra de vidro. Eu lembro que a primeira pessoa que que eu tive acesso foi Letícia Gama. E aí eu comecei a pesquisar, ela começou a pesquisar sobre ser boa, mas eu decidi ser muito boa. E eu comecei a treinar. Fiquei 1 ano treinando, cobrando R$50 pelos meus atendimentos. E aí eu cheguei no Instagram quando isso aqui era mato. Então eu trabalhava com o Facebook. Quando o Instagram foi lançado, nós fizemos um textinho e a gente ia de perfil em perfil. Ei, tudo bem? Eu sou a Cris. Eu gostaria de convidá-la para conhecer o meu trabalho. Ei, tudo bem? Eu sou a Cris. Nananana. E aí as pessoas começaram a me conhecer.
porque eu comecei a trabalhar com o método de naturalidade, que é o método que eu me apaixonei, que eu trabalho hoje, é o meu carro-chefe. Então, assim, era algo que eu gostava de fazer, aprendi a fazer com maestria e decidi que aquilo ali ia ser o meu alvo. Eu fixei e falei, boa, mas eu decidi ser muito boa. E eu comecei a treinar. Fiquei 1 ano treinando, cobrando R$50 pelos meus atendimentos. E aí eu cheguei no Instagram quando isso aqui era mato. Então eu trabalhava com o Facebook. Quando o Instagram foi lançado, nós fizemos um textinho e a gente ia de perfil em perfil. Ei, tudo bem? Eu sou a Cris. Eu gostaria de convidá-la para conhecer o meu trabalho. Ei, tudo bem? Eu sou a Cris. Nananana. E aí as pessoas começaram a me conhecer, porque eu comecei a trabalhar com o método de naturalidade, que é o método que eu me apaixonei, que eu trabalho hoje, é o meu carro-chefe. Então, assim, era algo que eu gostava de fazer, aprendi a fazer com maestria e decidi que aquilo ali ia ser o meu alvo. Eu fixei e falei, ei, eu sou Cris Mello e esse é o Diário de uma Empreendedora. Eu vim contar uma história para você. A história é sobre alguém que batalhou muito, que ainda batalha, mas que talvez você se identifique com ela, talvez você se identifique com a Cris que eu era antes, talvez você esteja na fase que a Cris esteve há anos atrás, e talvez você se identifique com a fase que eu esteja agora também. Eu sou mãe de um rapaz, de um menino. Eu comecei a empreender há um pouco mais de 10 anos. 10 anos, na verdade, eu acredito que seja. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu vivi meus altos e baixos, já fui obesa, tive obesidade de 1º grau e eu dei a volta por cima. Eu era uma pessoa sedentária e eu decidi mudar a minha história. Até porque, quando meu filho fez 4 meses, eu tive que voltar a trabalhar. E na CLT você já sabe como é que é, né? Ser mãe é muito complicado, é muito difícil você renunciar coisas, né? E aí, quando meu filho tinha 7 anos, eu decidi que eu iria deixar a CLT para poder cuidar do meu filho. Afinal de contas, 7 anos se passaram e eu fui mãe só após os 7 anos dele. Então eu falo que eu fui mãe, sou mãe há 10 anos, né? Então eu perdi muita coisa, eu perdi o meu filho andar, eu perdi o meu filho falar. Então são dores que eu tenho, que talvez você tenha também. E é muito difícil a gente reconstruir, não é reconstruir, porque a gente não consegue reconstruir uma memória que a gente não tem. São memórias perdidas que eu não terei do meu filho quando ele começou a andar, quando ele começou a falar. Então, talvez isso seja o que você está passando ou o que você já passou, então você consiga me entender. E aí eu tive uma fase que eu engordei muito, né? Nesse meio tempo eu engordei muito. Então eu não conseguia correr atrás dele, eu não conseguia brincar com ele, eu tinha minhas limitações. E eu decidi que aquela vida não era para mim. Aquilo era algo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não posso de maneira alguma destruir algo que o Senhor me concedeu para cuidar. A minha vida, o meu corpo não é meu, então eu não tenho direito de estragar algo que o Senhor me concedeu, entenderam? Ei, eu sou Cris Mello e esse é o Diário de uma Empreendedora. Eu vim contar uma história para você. A história é sobre alguém que batalhou muito, que ainda batalha, mas que talvez você se identifique com ela, talvez você se identifique com a Cris que eu era antes, talvez você esteja na fase que a Cris esteve há anos atrás, e talvez você se identifique com a fase que eu esteja agora também. Eu sou mãe de um rapaz, de um menino. Eu comecei a empreender
há um pouco mais de 10 anos. 10 anos, na verdade, eu acredito que seja. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Eu vivi meus altos e baixos, já fui obesa, tive obesidade de 1º grau e eu dei a volta por cima. Eu era uma pessoa sedentária e eu decidi mudar a minha história. Até porque, quando meu filho fez 4 meses, eu tive que voltar a trabalhar. E na CLT você já sabe como é que é, né? Ser mãe é muito complicado, é muito difícil você renunciar coisas, né? E aí, quando meu filho tinha 7 anos, eu decidi que eu iria deixar a CLT para poder cuidar do meu filho. Afinal de contas, 7 anos se passaram e eu fui mãe só após os 7 anos dele. Então eu falo que eu fui mãe, sou mãe há 10 anos, né? Então eu perdi muita coisa, eu perdi o meu filho andar, eu perdi o meu filho falar. Então são dores que eu tenho, que talvez você tenha também. E é muito difícil a gente reconstruir, não é reconstruir, porque a gente não consegue reconstruir uma memória que a gente não tem. São memórias perdidas que eu não terei do meu filho quando ele começou a andar, quando ele começou a falar. Então, talvez isso seja o que você está passando ou o que você já passou, então você consiga me entender. E aí eu tive uma fase que eu engordei muito, né? Nesse meio tempo eu engordei muito. Então eu não conseguia correr atrás dele, eu não conseguia brincar com ele, eu tinha minhas limitações. E eu decidi que aquela vida não era para mim. Aquilo era algo, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não posso de maneira alguma destruir algo que o Senhor me concedeu para cuidar. A minha vida, o meu corpo não é meu, então eu não tenho direito de estragar algo que o Senhor me concedeu, entenderam? Eu decidi que eu ia fazer diferente, porque eu sempre escutava o tempo inteiro. Porque você começa e não termina, começa e não termina. Não. Então eu me aprofundei. Eu comecei a estudar, eu comecei a querer saber sobre o assunto, como que funcionava. Passei 1 ano treinando. E meu esposo, ele trabalha, ele é gesseiro. E sobre estética, esteticamente falando, tanto que minha casa, meu estúdio, foi todo planejado por ele. Ele é muito bom visualmente. Com visagismo, ele é muito bom. E, inclusive, foi ele que me ensinou a fazer o acabamento na parte de baixo da unha, para deixar ela o mais fina possível, com a ilusão de ótica. Foi meu esposo que me ensinou. Então, assim, nós unimos força para que eu pudesse me tornar quem eu sou. Eu decidi que eu ia fazer diferente, porque eu sempre escutava o tempo inteiro. Porque você começa e não termina, começa e não termina. Não. Então eu me aprofundei. Eu comecei a estudar, eu comecei a querer saber sobre o assunto, como que funcionava. Passei 1 ano treinando. E meu esposo, ele trabalha, ele é gesseiro. E sobre estética, esteticamente falando, tanto que minha casa, meu estúdio, foi todo planejado por ele. Ele é muito bom visualmente. Com visagismo, ele é muito bom. E, inclusive, foi ele que me ensinou a fazer o acabamento na parte de baixo da unha, para deixar ela o mais fina possível, com a ilusão de ótica. Foi meu esposo que me ensinou. Então, assim, nós unimos força para que eu pudesse me tornar quem eu sou. Olá, mundo! Cheguei, hein? Para desejar uma excelente quinta-feira para todas nós. Que o Papai do Céu abençoe a nossa quinta-feira. Prosperidade, paz e muita saúde.